Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Num horário meio inusitado, né? Nós vamos começar a fazer uma live hoje, mas tem uma razão esse horário, porque hoje meu convidado é o Dr. Micael Marques, que daqui a pouquinho estar entrando por aí. E ele tem hoje uma ocasião, que hoje é o aniversário do filho dele, então a gente acabou fazendo um pouco mais cedo para que ele pudesse curtir mais o filhinho dele depois da live, tá bom? E o Dr. Micael é médico e é apicultor, especialista nesta área aí de abelhas, mel, geleia real, própolis. Inclusive ele já foi algumas vezes muito legal comigo, me dando algumas dicas, inclusive me mandou um própolis uma vez aqui para casa e tal. É muito legal. E não é uma ciência tão simples assim, né? Essa questão de escolha do própolis, para que serve, geleia real e tudo mais. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou adicioná-lo aqui, tá bom? Vamos ver se ele está entrando aqui já. Olá! Olá, Denise. Muito obrigada, Micael, por Eu que agradeço. um pouquinho do seu domingo à tarde, num dia especial. Olha, né, o prazer é todo aniversário meu. do teu filho. Obrigada, fala para ele, obrigada, que o papai vai dar um tempinho só para Denise. Ah, eu falei com ele. Você falou? Você falou, é rapidinho. Falei. Ele já sabe que eu faço live, já está acostumado já. Ah, que nem minhas filhas aqui de casa. Hoje eu mudei um pouquinho o lado que eu faço da sala e ali eu tenho uma porta, né? Eu falei, olha, cuidado do jeito que vocês vão passar por ali hoje, porque hoje pode aparecer alguém na live, né? Nós somos em 3 mulheres aqui em casa, né? Sou Olha, que eu e chique. minhas 2 filhas. A minha mais nova vai fazer 12 e a outra já vai fazer 15. Olha, Então, como a gente fica à vontade em casa, que somos só mulheres, né? Eu falei, olha, cuidado. Uhum. Lá em casa o Miguel vai fazer 12 anos também. Hoje é festa, amanhã que é aniversário. Uhum. Parabéns, Obrigado. muita saúde, muita paz, muita prosperidade. E que esse ano que está se iniciando para ele seja um ano melhor do que o que passou. Com certeza, com certeza. Aliás, a gente não pode reclamar, né? Porque, assim, está sendo um desafio muito grande, mas também está sendo um crescimento muito grande, eu acho que para todo Denise, mundo e para nós enquanto sociedade, enquanto indivíduos, né? Enquanto coletivo também. Então, é difícil, mas é na dor que a gente cresce, né? Com certeza. Então, E assim, eu falo muito de uma vida mais minimalista, né? Na medicina também. E eu vejo esse momento de dificuldade geral também. E lá na minha casa, por exemplo, foi fantástico. Porque, por exemplo, eu ia para São Paulo todo mês, dava aula em tudo que é lugar, ia para o exterior, minha esposa indo para o Rio toda semana. A gente falou, opa, calma lá, é bom demais ficar em casa, a gente cozinha melhor do que os restaurantes. Olha só que coisa. Eu estava falando para as minhas filhas, eu sou baiana, né? Eu adoro dormir à tarde. Cresci a minha vida com esse costume de dar uma cochiladinha meio espanhola. Assim, eu morei na Espanha, né? Então a siesta é uma coisa que fazia parte de mim, mas há muito tempo eu não conseguia fazer a siesta à tarde, nem que eu estivesse em casa. Porque eu estava sempre tão pilhada que eu não conseguia desligar para fazer uma siesta. E hoje eu fiz 20 minutos, meia hora, mas eu acordo com outra pessoa. Eu fiz também hoje. E eu estudei na Suíça também. Lá na Suíça é tão sério essa questão da siesta que meio-dia, 1 hora, tá tudo fechado. Tem que estar em casa. Lá também? Lá também, tudo fechado. Os brasileiros ficaram indignados, né? Como assim? O horário que eu quero fazer uma comprinha não pode? Não pode, tudo fechado. Eu morei lá em 1999, o ano de 1999, então assim, faz bastante tempo.
Mas Aham. lá era assim, realmente, o comércio todo fechava, o hospital, todo mundo também, né? Porque eu estava fazendo estágio lá, a gente parava tudo, parava de passar Aham. visita, era como se Aham. fosse um plantão. Bem, bem interessante, assim, né? E a gente não Muito tem esse bom. costume, né, aqui no Brasil. É. Então, hoje, por exemplo, eu aproveitei para fazer isso, eu não conseguia fazer mais. Eu não conseguia, Olha nem que eu só. pudesse, eu não conseguia. Muito Né? E bom. agora eu tô, ou seja, estou regularizando cortisol e tudo mais, estou começando a Aham. conseguir fazer isso também. Agora, Muito Micael, bom. por favor, se apresente aí para minha Tá audiência. Eu joia. estava falando um pouco sobre você antes de você entrar, mas nada como você Tá para falar certo. melhor sobre você. Conta Você pra lembra que gente. eu, não sei se você lembra disso, mas a gente se conheceu na pós do Laí. Do Laí Ribeiro, você foi dar uma aula lá, né? Isso, eu fui dar aula de terapia com vis com álbum. E aí, em cima da hora, ele falou: agora eu quero que você fale sobre as abelhas. A minha, a minha sorte é que esse tema está na ponta da minha língua. Porque, assim, na hora eu olhei para ele e falei: tá bom, eu falo. Se vira nos 30. Se E vira nos você se 30. virou, eu lembro, eu lembro. Então, vamos falar Então, um pouquinho para o pessoal aí, qual que é a sua... Eu já falei que você é médico, né? Você é isso. especialista em fitoterapia. Conta um pouco mais pra gente aí. Ou Tá, então, seja, a medicina do natural. tá, então, assim, eu sou médico, né? Eu formei já tem 8 anos e fiz curso de fitoterapia na USP, fiz curso de medicina antroposófica aqui no Brasil e na Alemanha, né? Esse foi o motivo maior de eu ir para a Europa. E a apiterapia, eu acompanhei um terapeuta chamado Tim aqui no Brasil durante 3 anos, só que até hoje eu vou lá. E depois fiz o curso na Alemanha. Então muita gente fala, poxa, que chique, foi para a Alemanha estudar apiterapia, mas na verdade eu aprendi com um terapeuta aqui na minha cidade, né? Aham. É um senhor muito simples, mas muito sábio, né? Sabe Então, muito, resumindo, muito muito, ele desse falava alguma... cultivo das Isso, abelhas, do mel e tal. isso. Então, assim, ele falava, ele me levou para o campo, né, para lidar com a abelha, para começar a aprender sobre esses produtos junto com elas. E, bom, e daí em diante a gente não para, né? E a gente, quando pensa assim, poxa, agora eu vou fazer esse curso, vou saber um pouco mais. É uma ilusão, né? Porque quanto É. mais a gente sabe, a sensação é que menos a gente sabe. Sim, mas e é, né? Porque tem uma curva mesmo, né? Quando a gente não sabe nada, a gente acha que sabe tudo. Nossa, eu Né? já achei que eu era o foda. Hoje eu falo, meu Deus do céu. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar, né? Quanto mais É, profundo você entra num assunto, mais você vê que você ainda não chegou no fundo, né? não chegou igual eu ouvi você falando uma live esses dias sobre microbiota bucal. E eu achava que sabia alguma coisa de microbiota bucal, porque é um tema importante quando a gente estudar para produto. Eu falei, caramba, eu não sei nada. Eu não sei nada. Porque isso é importante porque o mel é um derivado, né? Vamos dizer assim, é um probiótico vindo da abelha, né? Então tem essa interação, vamos dizer assim, da boca da abelha, não sei. Conta Então, pra assim, gente. isso. Então, assim, um argumento que existe contra o mel é que o mel é vômito de abelha. Isso é mentira, tá? Então, o mel, a abelha estoca o néctar numa vesícula melífera, não é no estômago. Vômito Ah, seria se tá. saísse do estômago, tá? Então, é uma vesícula melífera e lá na colmeia, mas realmente passa pela boca dela. É importante que passe pela boquinha de várias abelhas, né, o que se chama trofolaxia, para quê? Para elas enzimarem esse mel. Então, Tá. assim, é uma das grandes diferenças de um açúcar simples para um mel. No mel, a gente encontra mais de 200 substâncias, e dentre elas, uma das mais importantes são as enzimas, né, que Tá. E para essas você... enzimas são como se fossem enzimas digestivas, assim, não? Enzimas digestivas. Tá. Enzimas Olha. digestivas, sendo que a maioria delas são de enzimas para digerir carboidrato. Tanto que o mel ele já é bem quebradinho e de muito fácil absorção. Né? Então, como eu sabia que hoje eu ia falar com uma faixa preta aqui, né? Eu estudei, claro. Imagina. Então, De mel eu assim, não sou faixa nenhuma, eu sou faixa branca. mas Tô acaba aqui que para assim, aprender contigo. acaba que o tema é muito global, né? Então, a gente chega no trato gastrointestinal, chega em flora bucal, gastrointestinal, então Sim. toca, E sabe que a abelha, assim, o mel, ele é tido também como um bom produto para tratamento, por exemplo, de refluxo. sim, Até por conta dessa quantidade aí de enzimas de digestivas, né? enzimas. Porque grande parte
do que a gente sente como refluxo, na verdade, vem pela baixa digestibilidade que aquela pessoa tem, a baixa capacidade de digestão que aquela pessoa tem. Então, o uso de alimentos que são ricos em enzimas, o mel, por exemplo, o kiwi, né? Todo mundo conhece o abacaxi, o mamão, né? São alimentos que contêm em si, né, algumas enzimas que ajudam no processo digestivo e, por isso, diminuem o processo de fermentação. Perfeito. Eu tive um tempo na Inglaterra e eles costumam usar o mel para adoçar chá, por exemplo, né? E a casa que eu fiquei, eles costumavam usar muito mel. Eu não tinha o costume quando eu estava aqui no Brasil. E quando eu cheguei lá, eu comecei a usar o mel, né? Entrei na família. E notei, eu sempre sofri de refluxo. E eu notei que quando eu tomava o chá com mel, o meu refluxo diminuía. Olha só. Então, tá aí uma das aplicações do mel. Tem até uma grande amiga minha, a doutora Esther Bastos. Ela é pesquisadora de produtos apícolas e ela pesquisou um mel de aroeira, que é um mel comum no norte de Minas, né, de uma planta chamada aroeira, e fez um estudo com relação a refluxo gastroesofágico e pesquisou se esse mel ele tem efeito anti-H. pylori. E sim, para as duas perguntas. Que ótimo, muito interessante. Vou então, procurar assim, mais sobre isso. Então, assim, eu não estou falando que esse é o melhor. A gente tem um estudo específico com esse. Né? Entendi. Talvez o mel de uma abelha sem ferrão, o mel da Inglaterra, a gente não sabe qual que é melhor. Mas esse a gente tem uma sugestão de que é interessante. Agora, um dado interessante de comentar é sobre o aquecimento do mel. A gente sabe que essas enzimas elas são altamente lábeis à temperatura. Né? Então, se for adoçar o chá, esperar ele esfriar um pouquinho. Esfriar um pouquinho. Ótimo. Ótimo. Ótima dica pra gente. Né? Aqui em casa não falta mel. Eu não gosto falta. Muito, eu Qual que gosto você muito gosta? de mel. Qual que você gosta? Qual que você gosta? Posso pegar o mel pode, que eu tenho aqui? Pode. Você dá uma nota para dizer se sim, esse mel é bom? Sim. Daí eu vou pegar. Várias pessoas fazendo comentários, mas eu acho que a gente não vai conseguir ler tudo. Vamos ver se eu vou passar na prova. Esse aqui, ó. Mel Baldoni. Essa marca é famosa, orgânico. Orgânico. Agora eu não sei de que... Qual que é a abelha, né? Essa é a apis mellifera. É mel de apis mellifera. Abelha a gente já sabe. Que é de abelha a gente já sabe, né? É de qual abelha, né? Eu entendi sua questão. Ele não fala aqui. Não Tinha fala que saber florada, da onde que vem, né? Vamos dizer assim, qual é a... Não é. Muitos méis não vem essa especificação, né? De qual florada. Né? Então, assim, o que é mais importante no mel... Eu nunca estudei a fundo esse mel daí. Mas o mel é importante que ele seja cru. Ele seja minimamente manufaturado. Né? Então, por exemplo, se a gente pasteuriza o mel, se aquece o mel, se coloca o mel no sol, a gente perde, por exemplo, as enzimas que a gente está falando, que são altamente benéficas. A gente perde os polifenóis que o mel possui. Então, isso que eu ia te perguntar. Além das enzimas, que aí a gente já sabe que é um benefício, vamos dizer assim, probiótico, inclusive, né? E funcional, vamos dizer assim, né? Para o funcionamento do sistema digestivo. O que mais a gente tem no mel que a gente pode dizer que tem função, vamos dizer, para não só as abelhas, mas para nós, seres humanos? Tá, então assim, olha, são mais de 200 substâncias, né? O mel é um produto muito rico. Todo mundo sabe que o mel é rico em açúcar, não precisa nem de falar muito nisso, né? Varia de 70% a 80% de carboidrato. Né? E assim, a composição de carboidrato ela é mais rica em frutose e glicose. E o interessante é que essa composição de carboidrato vai me dizer se o mel vai cristalizar mais, se ele vai ter uma cristalização pastosa, se vai ficar duro, ou não, ou nunca vai cristalizar. Entendi. Se ele cristalizar, isso é sinal de algum problema? Não. Isso normalmente... Eu fiquei perguntando já. Essa é uma pergunta que toda hora existe, né? Então, o mel que cristaliza é falso, alguns falam que açucara, em tom pejorativo. Olha que bonitinho. Ela veio assistir a live aqui. Ah, que bom. É menino ou menina? Menina. Aqui é todo é só menina menina. mesmo. Muito bom. São três mulheres e 2 gatas. Nossa, que chique, muito bom. Lá em casa tem 2 cachorrinhos. A Johnny e a Ravena. Ai, bicho é demais, né? Muito bom. Que muda a energia da casa. Sim, totalmente. Como a natureza, né?
Então, você colocou então que assim, tem mais de 200 substâncias que têm função, né? Então aí eu acredito que sejam alguns fitoquímicos importantes, aí Uhum. anti-inflamatórios e tudo mais. Mas o mel que cristaliza não tem nada a ver com a qualidade do mel. Não, tem a ver com a qualidade da composição dos açúcares dele, principalmente. Então, quanto mais Tá, glicose, em detrimento da frutose, maior o índice de cristalização. tá, Né? Existem méis, por exemplo, que possuem um índice de glicose e frutose muito semelhante. Né? E nessa tá. situação, esse mel ele pode assumir uma cristalização pastosa. Na Europa, a gente encontra muito esse tipo de mel. Você deve Tá. ter provado na Inglaterra. Ele cristaliza pastoso, Sim, é bem gostoso. sim. Né? Tem Ou uns que então, fica duro mesmo, né? Que então, fica... é isso. Vira pedra. Aí é muita glicose e pouca frutose. E aí Né? faz mal aquecer esse mel? Faz mal. Faz, Ele, né? além de produzir substância tóxica, né, o hidroximetilfurfural, né, a gente perde várias substâncias importantes do mel e acaba que a gente empobrece ele. Tá, entendi. Né? Então, o Porque ideal é os consumir. componentes são voláteis, né? Na hora que ele aquece, ele evapora, vamos dizer. Isso, são voláteis e termoláveis. Né? Então, a Entendi. gente Então não perde. se deve. E o que faz então com o mel que fica duro? Consome dessa forma. Dessa forma. Dessa Tá. forma. Eu estava conversando ontem com o Corta, Tim. né? Corta o mel, né? Eu estava conversando com o Tim, com o apiterapeuta que eu fiz, que eu aprendi. Ele falou que existe uma máquina para cristalizar. Segundo ele, nos Estados Unidos, eles gostam de mel cristalizado. Então lá eles têm uma máquina para cristalizar. Eu nunca me aprofundei nesse tema, mas a gente sabe que Aham. na Europa, por exemplo, eles gostam muito do mel cremoso. Né? Tem como fazer o mel ficar cremoso. Tem técnica física, né? A gente não perde nada com essa técnica. E sabe o que eu tenho pensado? Assim, faz um tempo atrás eu li uma notícia, até cheguei a colocar aqui no meu feed, a respeito das mortes, da morte das abelhas, que foi o que aconteceu no Uhum. sul. Se eu não me engano, Santa Catarina ou Paraná, Tá eu não lembro. acontecendo, tá acontecendo. É. E isso vem acontecendo, né, Micael? Vocês que trabalham diretamente com esses insetos tão abençoados, como que vocês estão vendo isso? Isso é um desequilíbrio É, mesmo do ecossistema ou alguma coisa também. específica contra a abelha? Já se sabe que existe uma influência do agrotóxico enorme, né? Eu fiz uma live com um apicultor essa semana, com o Ricardo Reines, e ele perdeu uma dispersão de agrotóxico com aqueles aviões, e perdeu 700 colmeias em um dia. Meu É Deus do céu. absurdo, sabe? Então, assim, outro meliponicultor é quando a gente fala de abelha sem ferrão. O meliponicultor do Nordeste perdeu 1.000 em um dia. É Nossa. absurdo, sabe? Então, assim, a maior causa hoje são esses venenos. Agora, existe também o mau manuseio, né? Então, por exemplo, conversando com o faixa preta das abelhas, com o Másio, na Europa, por exemplo, eles fizeram uma seleção tão grande das abelhas para não produzir própolis, porque lá eles achavam que isso era lixo. Né? A abelha que colmeia Nossa. que produzia própolis é lixo, não vale nada. Então eles selecionaram para não produzir própolis, e segundo ele, essa é uma das explicações para o enfraquecimento dos enxames europeus. Né? Aham. Hoje existem doenças gravíssimas lá. Eu estudei a apicultura e a apiterapia na Alemanha também. Lá elas têm muito carrapatinho chamado varroa. Né? Então a gente abre as abelhas infestadas desse inseto e a cria Nossa. pútrida, né? Elas nascem mortas às vezes. Ai, que dó. Então Ou assim, seja, foi manipulação, vamos dizer assim. Então foi também. interessante, você tocou no própolis aí, porque eu vi que teve bastante gente que perguntou. O própolis é um outro produto da abelha? Ele Sim. não vem do mel. Não, várias pessoas perguntam, né? O Então, próprio isso é do bom, porque mel. eu também. Olha, eu tô aqui, eu sou realmente faixa branca, hein? Quero Tá. aprender contigo. Mas então, própolis, a abelha coleta resina das plantas, leva para a colmeia, mistura com pólen e enzimas e utiliza para calafetar a colmeia. Essa é a principal função, manter a colmeia livre de certos micro-organismos. É Aham. É como interessante que, se fosse na verdade, ele é um antibiótico, né? A gente sabe que ele sim, funciona da, assim, da né? colmeia. Só que o interessante, Aham. assim como a própolis, o mel tem essa função também. A gente lê muito que, por exemplo, o mel tem efeito antibiótico, mas ele tem efeito probiótico também. Eu gosto de falar que ele é um adaptogênico da flora, da Sim, nossa flora, porque ele sim, porque ele propicia valoriza boas, aquilo que é isso, saudável, e né? E desvaloriza as impede o ruins. crescimento Impede. daquilo que é Perfeito, deletério, vamos dizer assim, né? Então ele é é. pró-equilíbrio, vamos dizer, né? Isso, Ele favorece o equilíbrio. Então, todas as abelhas ou todas as colmeias têm própolis?
Todas as abelhas têm, mesmo essas selecionadas na Europa, produzem bem pouquinho, mas sim, produzem. Né? Entendi. É o calafetado, é o que elas Tá, então fecham a colmeia. ele tem uma função. E aí, como é que a gente faz? A gente tira esse própolis deste material que elas usam para calafetar e aí elas Tira, produzem mais? Porque tira. isso deixaria as abelhas, vamos dizer, vulneráveis, né? Ou Sim, não? sim, o mau manuseio, sim. Então, assim, o mau manuseio acaba com a colmeia, né? Então, um apicultor que tem muita ganância, por exemplo, por mel ou dinheiro, não sei, ele vai tirar tudo e vai matar essa abelha. Só que Entendi. normalmente essas pessoas sabem o quanto que pode tirar, como tirar, por exemplo. No inverno, eles não vão tirar tanta própolis, né? Eles sabem que ela tem que ficar quentinha lá dentro, enfim. Existe todo um conhecimento de como tirar e Sim. quanto. É uma ciência, né? Vamos É uma dizer ciência, assim. não é tão simples, né? Não, A apicultura. imagino. Imagino, porque você imagina, a gente está falando de um ecossistema. Quando a gente fala, eu estou fazendo um paralelo, né? Do Uhum, ecossistema intestinal. Então, uhum. ali, tudo depende de atenção de oxigênio, de pH, de temperatura, de produção de substâncias do próprio intestino, da própria microbiota. Então, eu acredito que uma colmeia funcionasse mais ou menos como um ecossistema intestinal. Tudo Isso, depende perfeito. desse equilíbrio inteiro, né? Da tensão de Uhum. oxigênio, do pH, do próprio do próprio própolis, né? Fazendo essa barreira de defesa para elas e tal. E o que modifica a cor do própolis? Porque as pessoas falam, o própolis vermelho, o própolis verde, É. né? O marrom. O que faz essa diferença? Então, assim, a gente está falando principalmente de produtos das abelhas com ferrão. Essa abelha com ferrão é uma abelha importada, ela não é brasileira. Primeiramente, ela Ah, veio da Europa, então assim, a gente já tem abelha aqui, que são as abelhas sem ferrão. Né? tá. Mas assim, quando a gente fala de apiterapia, a apis corresponde à abelha com ferrão, mas a gente pode falar também das sem ferrão, tá? Então, normalmente a Então, gente está no falando. Brasil não existe a com ferrão? Não é Então, natural do Brasil? não é natural, ela é importada. Ela é Entendi. importada. E no Brasil teve uma diferençazinha, porque ela veio da Europa e depois um pesquisador trouxe da África. Por isso que alguns falam africana, abelha pejorativamente assassina, porque realmente elas são defensivas, Aham. né? É, me perdi. Eu ia falar o que Não, mesmo eu agora? estava perguntando da cor do própolis. Ah, da cor, verdade. Verdade. Então a gente está falando de abelha com ferrão, Apis mellifera. A Tá. cor vai variar de acordo com a origem floral. Né? Quando a gente fala de própolis verde, a gente está falando principalmente de uma própolis colhida no sudeste brasileiro, de uma planta chamada alecrim do campo. Tá. A própolis marrom é uma própolis mais comum, eu não me recordo a origem floral, a origem botânica dela, e tem a vermelha, que ela vem de uma planta de manguezal chamada Dalbergia castophilum. Né? Então, assim, Aham. o que E eu muda vi, já vi muito. bastante coisa com o própolis vermelho com função antidisbiótica. Então, para sistema digestivo, diriam assim, claro, inclusive coisas que eu vi para publicações que não eram do Brasil, né? Uhum. Falando que o própolis vermelho ele tinha uma atividade antidisbiótica e antifúngica muito importante para quem tem problemas, por exemplo, de candidíase vaginal, que normalmente vem Uhum. da candidíase intestinal. Então, que essas Uhum. pessoas deveriam dar prioridade para esse própolis vermelho. É do Nordeste esse própolis vermelho Do Nordeste, ou é. do Do Nordeste, Nordeste. né? Foi É do isso que eu ouvi litoral, é. falar. Inclusive, Manguezal. o estudo que eu tinha lido nem era brasileiro, mas eles falavam que Japonês? era. Oi? O Japão compra mais de 80, não sei se chega a 90% da própolis vermelha, né? Sim, com o objetivo aí também, né, de atividade antidisbiótica, principalmente com relação a fungos. E aí a gente Uhum. tem a questão que envolve como esse própolis é comercializado. Então, a maioria deles é de base alcoólica, né? A maioria é. E pode ser sem álcool também, tem diferença, você sabe? Então, sei. Então, É um porque uma tema, vez acho que você até comentou para mim, eu lembro que você me falou uma coisa é um assim. tema complexo, né? Porque o extrato de própolis alcoólico ele é muito estável. O álcool consegue extrair grande parte das substâncias que têm interesse para o ser humano. Tem uma Tá. pesquisa até interessante, saindo um pouco desse assunto para explicar ele, fizeram extração da própolis com fluido supercrítico, utilizando gases em alta temperatura e pressão. Né? E não Uhum. foi tão bom quanto o álcool. Né? Porque Olha. extraiu uma porção, extraiu muita cera, porque na própolis tem cera também. Isso, até onde a gente sabe, não tem tanta importância. Aham. Né? Agora, quando é extrato aquoso,
normalmente é um extrato muito instável, ele pode fungar, né? Então, Ah, existe uma entendi. necessidade de se adicionar, na maioria das vezes, estabilizantes, parabenos, por exemplo, Ou seja, né? que não é interessante, O né? que não é interessante, e parece que pela legislação nacional não é lei colocar que se adicionou esse estabilizante, Ah, né? entendi. Então a gente tem Então, que procurar o que tem álcool mesmo, né? E tem que... tem alguma concentração, Micael, assim, Tem, assim, específica? então assim, a solução é a seguinte, então a gente pode procurar o que tem álcool, pode, ou então pesquisar na empresa, né, se usa, né, esses conservantes. Existem farmácias de homeopatia, por exemplo, que podem fazer glóbulos, embeber glóbulos de homeopatia com própolis alcoólica, então o álcool vai embora. E a Entendi. última forma que a gente pode usar são as cápsulas, extrato Então, seco. alguém perguntou já aí, inclusive eu ia te perguntar, o que que você acha do própolis em cápsula? Ele Perfeito, vem é em pó fantástico. ou ele vem Vem em pó. em pó? Eles extraem e depois evaporam o fluido, né? E aí colocam na cápsula. É uma boa E opção. esse em pó, ele tem a mesma concentração da gente usar o líquido ou não? Então, normalmente, alguns em cápsula eles são mais concentrados, né? Quando a Ah, gente pensa, entendi. quando eu, por exemplo, quero indicar uma dose maior para um paciente, eu indico em cápsula, né? Então, Porque ficar tomando interessante muito. isso, porque quando a É, gente pega em gotas, às vezes a gente percebe que a gente perde um pouco, né? Por exemplo, às vezes ele prende na parede do copo, sim, né? Se são as você põe na resinas, água, vamos dizer assim, Aham, né? é. E a cápsula você provavelmente deve aproveitar mais, né? A perda é menor. Perde a cera ali. O que eu falo para usar quando vai usar gotinha, pinga no mel, que aí a cerinha vai grudar no mel e você ingere, Entendi. E a né? Ou cera na... tem função também. Então, eu nunca achei artigo falando, né? Na medicina popular alemã, eles falam muito da cera, falam que abaixa, eu não acredito, né? Mas falam que abaixa colesterol, limpa o intestino. Mas, Tá, enfim, eu nunca li publicação nenhuma e não tenho experiência com cera de abelha. tá. Mas ela faz parte do componente Faz do parte, brócolis aí. faz Tá, e parte. É. você leu alguma coisa, Micael, agora, né? Porque a gente está vivendo essa questão que envolve aí a Covid-19. Você leu alguma coisa em referente ao SARS-CoV-2? Não. Sim, sim. A gente fez até uma live, né? Quando alguns profissionais começaram a falar que pode, não pode. Aí juntou eu, uma pesquisadora, a doutora Gena, e o Duprá, de São Paulo, para falar sobre esse tema, né? Porque ali no início não tinha nenhuma publicação desse novo coronavírus, Aham. né? Mas estão saindo alguns artigos, né? Falando de possível efeito benéfico da própolis e do veneno da abelha também, né? Que é um outro produto das abelhas que a gente pode pensar em utilizar. Olha que interessante. Agora eu fiquei É, curiosa. Eu nunca tinha ouvido falar da gente usar o veneno da abelha. do veneno, Me não. conta. Como que é isso? Tem várias formas, né, de utilizar o veneno ou a apitoxina, né, da abelha. Eu tive até na Eslovênia. Na Eslovênia, dos primeiros estudos clínicos foi feito lá. O Dr. Philip Tertsch, ele tinha artrite reumatoide e ele era apicultor também. Imagina, Aham. hoje não tem tratamento, naquele tempo não tinha tratamento eficaz, né? Sim. Então, assim, com muita dor, foi mexer com as abelhas picaram a abelha escolhe o local da dor, né, um animal, e aliviou. E ele começou a tratar alguns pacientes. E ele teve uma resposta clínica muito boa, né, dos pacientes dele. E ele Ou publicou seja, com o veneno da abelha. com veneno, com a picada, né, pega a abelha e pica, bota para picar. Nossa, e é assim que faz? Porque não dá para extrair esse veneno? Dá para extrair, na homeopatia pode ser utilizado, o próprio veneno, ou ápice, que é a abelha inteira com veneno. Tem pomadas com veneno, tem injeções. No Aham. Uruguai tem pastilha, segundo eles, antihipertensiva com veneno de abelha. Olha que Enfim, tem várias interessante. formas de utilizar o veneno da abelha. Bem, desde que a gente use, né, a diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Então, vamos Sim, dizer, se for sim, uma quantidade pequena do veneno, ele pode trazer até uma resiliência corporal, vamos dizer assim, uma com certeza. resposta de alto grau anti-inflamatório, quem sabe, né? Com certeza, olha só, Nature, um dos maiores periódicos que existem, né? Para você não precisa falar, mas para quem está seguindo, em 1974, publicou um artigo mostrando que o veneno da abelha ele é 100 vezes mais forte que a hidrocortisona como efeito anti-inflamatório. 100 vezes mais Nossa. forte. Então, assim, esse conhecimento é muito antigo, né? Hipócrates já falava do veneno da abelha, chamava de arcano. Enfim, isso aí está na história. Napoleão se tratou com picada de abelha e tinha até um anelzinho
com a abelhinha, de tanta gratidão que ele tinha por elas. Sério? Olha que Aham. interessante. Então a gente abordou aí o mel, né, que é um produto fermentado aí, né, enzimático das abelhas. Elas produzem o mel para se alimentar mesmo? Sim, o mel é a fonte de carboidrato das abelhas, fonte de energia das abelhas. Tá. É o alimento Então a delas. gente falou do mel, a gente falou do própolis, agora do veneno de Do abelha, ou veneno da seja, abelha, um baita anti-inflamatório, vamos dizer assim, né? Um sim. corticoide. E aí a gente tem outras coisas. Olha que Não rico acaba. que é esse ecossistema, né? Que É. envolve esses insetos tão interessantes. E aí a gente ainda tem o pólen, né? E a geleia real. Então, eu vi algumas pessoas perguntando, e o pólen de abelha? Eu já até comprei uma vez um potinho, que ele vem Uhum. granuladinho, assim, né? Que você Isso. pode usar em algumas formulações, inclusive em receitas. O É. pólen, o que seria o pólen da abelha? Tá. Então, assim, são cerca de 18 produtos, né, das abelhas. Né? Ah, então São você vai falar mais, muitos. porque eu só falei o que eu conheço até agora. São vários, mas assim, é difícil conseguir todos, né? Mas assim, agora voltando à questão do pólen, o pólen é a fonte proteica das abelhas, né? Então, a abelha coleta na flor o pólen da flor e leva para, coloca em enzimas e coloca na patinha e leva para a colmeia. Esse é o pólen apícola, né? O Uhum. apicultor ele extrai esse pólen normalmente na entrada da colmeia, né? A abelha vai entrar, ele coloca uma entrada exatamente do tamanho da abelha, ela vai ter que esticar a patinha, e só que o Ah, pólen está ali atrás. É quando ela estica, o pólen cai. Aí ele cai. coleta. Entendi. Olha que É. interessante. E assim como o mel, assim como o própolis, ele varia de acordo com a origem floral. Então, por Tá. exemplo, tem o pólen lá da sua região, lá da Bahia, né? Tem pólen de coqueiro, pólen de dendê. Olha, é fantástico. O gosto é muito Nossa. diferente de um pólen aqui de Minas, por exemplo. E o custo é mais elevado, né, Micael? Porque eu imagino que para conseguir uma quantidade X de pólen deve dar muito trabalho, né? Não dá tanto assim não, porque Não? eles colocam uma reguinha cheia de buraquinho, então as abelhas, imagina, 10 mil, 90 mil abelhas trabalhando. Eles conseguem um dia. Cada colmeia tem quantas abelhas, em média? Olha, eu acho, eu não sei te falar exatamente, eu acho que pode chegar a 100 mil indivíduos, mas Nossa. deve ter algum faixa preta aqui que pode ajudar a gente. Ó, alguém falou que é R$ 100 o quilo do pólen, mas também um É, quilo é bastante, né? não é caro. Se a gente for falar caro da abelha, a geleia real seria o produto mais caro, né? Então o pólen seria a fonte proteica, enquanto o mel é a fonte de carboidrato, né, para a sobrevivência delas, o pólen é a fonte proteica. E a Isso. geleia real? A geleia real é um produto exclusivo das abelhas com ferrão, né? Assim, todas as abelhas da colmeia começam a vida ingerindo geleia real. Só que a rainha, ela mantém uma dieta única de geleia real a vida inteira. O que faz com que ela seja altamente fértil, o que faz com que a longevidade dela chegue a valores absurdos em comparação com a operária, que tem a mesma genética que ela. Tem uma Entendi. fala, inclusive, quando o Dr. Lai Ribeiro vai falar de epigenética, ele fala da rainha, né? E Fala. da geleia real. Eu acho bem interessante essa fala dele. Então a geleia real, ela é um derivado do próprio mel, não? Não, a gente falou de mel, pólen, própolis, são produtos quase que na sua maior composição vegetais. Eles têm influência animal. Agora, a geleia real é um produto 100% animal. Ele é uma secreção glandular das abelhas operárias. Das Ah, abelhas operárias jovens. nossa senhora. É super específico, né? É Então, por super isso que ele é específico. caro também, né? Eu acho que não dá para conseguir uma Sim, quantidade grande, sim. grande Geleia de real é caro. geleia. Fazer geleia real dá muito trabalho, né? Então, esse sim, realmente deve ser o produto mais caro das abelhas. E aí você sabe, Micael, quanto a gente deveria consumir, vamos dizer, porque eu já ouvi pessoas falando o seguinte: geleia real não deve ser consumida por homens, porque ela seria um cheiro estrógeno, vamos dizer Se assim, não tem fosse, nada a ver. olha só, eu acho que assim, a primeira coisa é pensar qual o maior especialista do assunto, né? Então, qual o maior especialista em abelha? Abelha, né? Então, se a gente quer aprender sobre a abelha, a gente tem que observar o que a abelha faz. Sim. O zangão, aquele seraploide, que ele é apenas filho da mãe, né? Ele não é filho de pai nenhum. Ah, é?
ele nasce por partenogênese, né? Então Nossa, eu não sabia disso. é um óvulo da rainha não fecundado. Esse é o zangão. Né? Então, o Tá. zangão, ele tem a função única, se bem que tem algumas outras funções, mas a principal função dele é procriar. Tanto que ele procria e morre depois. A abelha Aham. rainha não mata, ele morre. Tá. Ele come geleia real no início da vida. Né? Então, essa fala não tem sentido. E se a Não gente tem nada a for. ver, né? Não. Assim, quem falou isso, às vezes acha que testosterona é exclusivo do homem e progesterona é exclusivo da mulher. Isso não Da é mulher, verdade. exatamente. Né? Na Não, geleia não entende real, que nós todos temos os temos. mesmos hormônios. Talvez a densidade desses hormônios é diferente, a densidade de receptores é diferente, até por isso que a gente precisa de mais do um do que do outro. Por isso que Sim. mulheres podem ter 10 vezes menos testosterona e ter efeito dessa testosterona do que o homem, né? Então, não tem nada a ver isso, né? Não tem nada a ver. E tanto que na composição da geleia real, é uma composição também bem interessante. A gente encontra alguns hormônios, testosterona, progesterona, alguns estrogênios, dentro da geleia real. Eu falo brincando que é uma micro modulação hormonal utilizar a geleia real, né? Porque Olha ele que tem interessante. hormônios. E como que você acha que a gente poderia utilizar a geleia real no dia a dia? Então, eu nunca li nenhum artigo falando, olha, use essa dosagem. Eu vou te falar a A dosagem prática, né? empírica da minha prática. Então, assim, uma colher de café cheia, esse é outro mito, né? Ah, tem que comer só uma pontinha da colher. Não é verdade, né? É porque Tá. eles pensam na abelha, realmente tem aquele tamanhozinho, né? Mas uma colherzinha de café cheia, no café da manhã, se necessário, na hora do almoço, seria uma dosagem máxima. Mais que isso, eu acho que não tem necessidade. E tem efeito também, você falou que provavelmente tem um efeito de modulação hormonal aí, Tem artigo né? mostrando isso. Sim, e Tem. tem algum efeito também sobre imunidade, você sabe? Não. Sobre imunidade eu não me recordo. Eu me recordo da geleia real, ela melhora a conversão de testosterona, né? E ela tem alguns estudos falando de anti-envelhecimento, né? Um tema parece que é até proibido aqui no país. Pois é. E, É. e ela tem função também em fertilidade. Olha que interessante. Então, talvez fosse interessante também para as mulheres no climatério e na menopausa também, né? Com Talvez para certeza. diminuir os sintomas, né, que vem aí nessa fase que são tão incômodos. Eu nunca li nada a respeito, mas eu vou procurar. Com certeza. E o própolis você indica tomar também em jejum de manhã? Então, nada disso, assim, como que eu consumo? Né? Eu gosto de manhã comer uma salada de fruta, eu coloco ali meu trigo germinado, aveia, aí eu coloco meus produtos, coloco mel, própolis, pólen, geleia real, né? Eu Depois coloco tudo meu, junto. tudo junto. É mais prático, né? Porque senão fica com esse, tem que tomar esse em jejum, esse aqui depois, aí complica e acaba que não Tá, faz nada. Tudo tá. junto. Né? Então aí Ótimo. eu gosto do gosto disso tudo, né? Da própolis, então eu coloco ali tudo juntinho. Sim. Tem um sabor, né? Tem um sabor Tem o sabor. relativamente intenso, E eu né? descobri há pouco tempo uma mistura água de coco com própolis vermelha. Olha, é fantástico o É gosto. mesmo? Porque a Você própolis pinga na água? pinga. Porque a própolis vermelha, ela é adocicada, diferente da própolis verde que é picante, né? Então Aham. você pinga ali, então assim, um super coquetel antioxidante fantástico e Imagina, gostoso. né? E aí, quantas gotas você acha, no geral, do própolis? Que as pessoas ficam perguntando, mas quantas gotas eu uso do própolis e tal? A gente sabe que tudo depende também de como é obtido esse própolis, né? Também Tem forma de você saber se aquele própolis é um própolis de boa qualidade? Tem alguma dica? é. Não? Tem marcas boas, tem marcas boas. É interessante ter uma ideia, né, de como se produz. Né, da própria, a gente compra com tranquilidade. No nosso país tem muita marca boa. Isso não é difícil. Tá. O que eu acho mais difícil é comprar mel. O mel, Então, sim, isso que eu ia te perguntar também. ou Porque a comprar, gente, às olha, vezes, vê um negócio que é um xarope, né? Sei lá. muito. E olha só, e tem muito engano. Tem assim, o mel, até onde eu sei, é o alimento mais falsificado do mundo. Né? Então, é Nossa, muito fácil muito falsificar mesmo. ele. Né? Então, por exemplo, se a gente entra no Google, tem vários testes do Lugol, teste do não sei o quê, para descobrir se o mel é de verdade ou não. Só que a Tá. gente, a gente não quer só mel de verdade, a gente quer um mel bem manipulado, um mel que não tenha vírus da hepatite ali dentro. É uma possibilidade. Pode Se for acontecer? pode. Se for mal manuseado, sim. Né? Sim. Então assim, é um produto simples, mas que tem que ser comprado em locais de pessoas sérias, né? Não em qualquer lugar. Como Esse aqui eu tudo. já peguei porque estava escrito que tem o selo de orgânico,
e tal. Aham. Eu falei, isso aqui deve ser bom, né? Essa marca é bem famosa, né? Eu nunca estudei sobre o produto deles, né? Ah, Então seria interessante perguntar se eles aquecem, por exemplo, o produto. Porque se aquece, não adianta ser orgânico, né? entendi, Orgânico, o que significa? Não entendi. vai ter os contaminantes. Mas e se for aquecido? Você perde o que tem de bom nesse E por produto. que eles aqueceriam? Qual seria o objetivo, vamos dizer assim, de aquecer? Pasteurizar, por exemplo, alguns Para pasteurizam durar mais. para limpar esse produto, né? Só que essa limpeza pode até inativar coisas ruins, mas inativa coisas boas também, Entendi. né? Entendi. Eu vou procurar o e-mail deles, vou mandar e perguntar se eles aquecem. Será que eles me respondem? Ah, responde. Responde sim. Por favor, esse mel passa por algum tipo de aquecimento? Agora, É, Micael, para a gente obter esse mel, então assim, fica difícil às vezes a gente saber o que que é um mel de verdade e o que que é fica. um falsificado. Principalmente quando a gente tem esse pessoal vendendo porta em porta. Ah, nem pensar, nem pensar. Com todo Nem respeito, eu sei que pensar. poderia ser algo interessante, né? Mas pra você ter ideia, olha que malandragem que é feita no comércio. Eles pegam um pote de xarope de açúcar com essência de mel e colocam um favinho de mel lá no meio. Esse é o Nossa. truque barra pesada, né? Eu já caí nesse truque também. Falei, E nossa, olha como é que você só, é descobriu que garantido. você caiu? E curso de apicultura. Eu fiz vários cursos lá na UFV, Universidade Federal de Viçosa, sobre apicultura, e lá eles falaram, ó, isso aqui é pega trouxa fácil, né? Me pegou já também. Eu passei vergonha já com mel, né? Um dos estágios que eu fiz na Alemanha de apicultura, biodinâmica, eu levei um mel, né, pro apicultor, ele falou, provou, falou, ó, melhor você estudar um pouco mais sobre o assunto. O alemão, ele é bem direto, né? Aí eu, não, tudo bem. Aí depois eu consegui fazer o curso lá em Viçosa, né? De mel, pólen, própolis, gelé real, extração de tudo. Aham. Porque realmente é um tema, é simples, E mas você não pode. produz, Micael? Não. Então, na minha casa eu tenho algumas abelhas sem ferrão, Tá. né? Só que eu não tiro o mel delas. Eu tenho elas lá para polinizar minhas florzinhas. Eu gosto de ficar vendo elas, né? Na terapia, apiterapia literalmente, né? Ou Elas são meliconoterapia. o pet, né? São meus pets. Eu tenho vários É pets um lá em pet, casa. vamos dizer assim. Ó, e lá em casa eu tenho cachorro, tem minhoca, tem abelha, tem o jacu que vem da natureza comer minhas Nossa, bananas. que demais. Que demais, que maravilhoso. E quanto que uma colmeia, assim, vamos dizer, até 100.000 abelhas e tal, produz de mel por dia? Por dia? Nossa, olha, não sei te responder essa pergunta. Mas produz bastante? Produz bastante, sim. Depende de se tem uma florada abundante, né, na região ou fontes boas de açúcares, né? Mas Sim. produz bastante, sim. Eu tô, Diferente eu de uma tô te abelha sem perguntando ferrão. isso para saber quanto que seria um preço justo de você Ah, entendi. pagar em 500 ml, vamos dizer, de mel. Entendi. Vamos ver se alguém fala aqui quanto que uma abelha faz. A gente fala somente por ano, né? A Apis. Eu sei que a sem ferrão, no geral, fazem cerca de 1 quilo de mel por ano. As abelhinhas sem ferrão. Tá. As Isso com a ferrão, eu cada sei que é abelha muito. ou cada, Cada caixa. Cada caixa. cada caixa? Por É, ano. por Meu, tem que ano. ser caro, hein? O sem ferrão. Da sem ferrão é caro. Chega a R$ 1.000 o quilo. Nossa, Né? por Você já que, provou mel? tem diferença de qualidade desse mel com Total, ferrão e sem total, ferrão? total. E Né? ai, me conta então, que sem ferrão é Então, por melhor? exemplo, tem pessoas que não gostam de produtos muito doces. Quem não gosta de produto muito doce, o mel da abelha sem ferrão é uma ótima opção, né? Porque eles são normalmente azedinhos. Só que o Ah, sabor deles varia muito. Então, por exemplo, a gente comprou mel de uma abelha chamada Borá. É uma abelha sem ferrão, tem aqui na minha região também. uhum. E coloca aquilo em cima de um camembert, fica um negócio assim, as papilas entram em delírio, Nossa, que delícia. né? Até E salivei assim, agora. é, mas Deve ser varia, né? demais. É demais. Então, assim, cada abelha produz um mel de um sabor, cada origem floral produz um mel de um sabor, e tem méis também que não são de flor, né? Então, por exemplo, o mel da bracatinga, o próprio mel da aroeira, ele é um mel que vem da flor e vem de exudatos das plantas também. Ou vem de exudatos de animais, como pulgões e colchonilhas. Né? Esse é o melato. Isso não é mel de flor, não é mel floral, isso é mel de Tá. melato. E Também aí tem já é diferente também, né? já é diferente, já tem um gosto diferente. Então, assim, olha, Nossa, é uma ciência mesmo, né? é uma ciência para quem gosta de comer, como é o meu caso. Nossa, aí fecha tudo, né? Sim. O pessoal está perguntando muito de quantas gotas de própolis. Em média, Tá, eu uso umas 15 gotas de própolis. Você acha perfeito. muito, não? Não, eu pingo, assim,
tem estudos que falam que pequenas doses de própolis já trazem efeitos terapêuticos interessantes. Tá. Né? Então, assim, eu acredito que 10 a 15 gotas, pensando em prevenção, né, é uma dose muito interessante. E é interessante Tá. também variar esses própolis. Então, vai ter um período que você pode utilizar própolis vermelha, própolis verde, marrom. A gente não sabe qual que é melhor. A gente sabe que, Sim. por exemplo, uma vermelha, ela tem muito mais antioxidante do que a maioria das própolis. Ah, eu vou comprar agora um própolis vermelho, porque eu acho que própolis vermelho eu não tenho. Não tem, né? Eu É, acho que eu não tenho aqui. a vermelha e a verde realmente são muito bem estudadas. Isso não significa que são melhores, Entendi. mas A gente tem mais literatura, vamos dizer assim, tem mais né? literatura. Tá. Isso, tem mais E literatura. você comentou uma coisa aí que eu achei interessante. Ah, o pessoal compra, coloca lá um xarope açucarado e coloca o favo de mel no meio, né? O favo de mel tem alguma utilidade, não? Como assim, para o ser humano? Sim. Olha, assim, terapêutica, o que que a gente pode pensar? O mel que está dentro do favo não é garantido que ele seja um mel de boa procedência também. Por Ah, quê? Porque tem apicultores que dão xarope de açúcar para a abelha comer e fazer mais mel. É uma outra sacanagem que pode existir, né? gente. Então, assim, mais de qualquer forma, imagina que é um mel da natureza mesmo, de flor ou de mel de melato. Então, assim, é um mel que tá no auge da sua composição, né? Então, só de extrair, a gente já perde polifenóis, já vai perdendo várias Sim. substâncias voláteis. Então, é um mel muito mais saboroso, né? Você comer o Que mel no vem com o favo, favo, né? Nossa. nossa, aquilo ali, Eu o comi sabor. fora do Brasil, assim. Eu acho que foi até na Europa, o favo mesmo, com mel dentro, gente. É muito, muito É muito gostoso. diferente. Na Europa Mas tem méis isso também não é fantásticos. garantia, né? Foi isso que você falou. Não é garantia. Tem Existe muita uma malandragem. fiscalização, Micael, aqui no Brasil? No mundo existe, no Brasil existe, mas no mundo existem pilantras, né? Então a É. gente tem que, em tudo, né, Denise? Tudo a gente tem que saber a procedência, quem está fazendo. Não é porque é caro que é melhor, né? E eu vou falar uma coisa que eu acho que provavelmente você vai saber, porque eu não sei. A gente está falando de muitos benefícios de tudo que a abelha produz, né, para elas mesmas e que acabam trazendo benefícios para a gente também. Mas existe alguma contraindicação de uso do produto da abelha, do mel, Existe. do própolis, da geleia real, né? A gente falou aí de veneno. Tem É, alguma é. contraindicação? A principal contraindicação é a alergia a algum desses produtos, né? Então Tá. existe alergia a mel, existe a pólen, própolis, geleia real. Tudo, assim, a mais comum delas é o veneno da abelha. Mas mesmo assim ela é muito rara, Tá. né? Porque Essa seria as uma, pessoas falam que não pode usar, por exemplo, mel em criança pequena. essa é uma contraindicação também. Então, existe a possibilidade do mel, assim como vários outros alimentos, de terem contaminação pelo Clostridium botulinum, né? Então, a flora da criança não consegue metabolizar isso. Então, assim, tem estudos que falam que criança a partir de 1 ano podem, tem estudo que fala que a partir de 2 e tem estudo que fala a partir de 3. Tá. Por via de regra, eu falo ó, a partir de 3 anos que eu começo a indicar, por segurança total. Então, assim, a gente vive, imagina, 80 anos. 3 anos sem consumir mel não vai matar ninguém. Pois E é. criança não tem necessidade de comer tanto doce assim, né? Eu não vejo E nem necessidade de uma conhece, criança. né? Enquanto ela Nem nem conhece. conhece, É, né? é, Não tá tendo, não estamos tendo problema com isso. A partir do momento que ela conhecer, aí fica mais difícil da gente tirar, né? Algumas é. pessoas falaram aí até 1 ano e tal, que seria assim, realmente mais perigoso, mas por precaução a partir de 3 anos, né? A partir E de aí, 3 anos. obviamente, a quantidade que a criança vai consumir vai ser menor, né? Até porque a demanda Lógico. calórica da criança é menor. Então, É. cuidado, né? Porque é um bom alimento, mas tudo na vida é equilíbrio. Tudo Demais também equilíbrio. não vai fazer bem, né? Porque Verdade. também vai induzir aí um mecanismo, embora tenha não tem absolutamente nada a ver com açúcar, né? Porque eu tenho É. muitos outros benefícios, aí inclusive eu já usei bastante mel no pós-treino, Ah, sabe? interessante. De Aham. recuperação, por exemplo, em campeonato, né? Quando o pessoal precisa de uma demanda energética muito rápida entre um esporte e outro, né? Ou entre um movimento e outro do esporte. E aí usar uma colher de mel e tal, né? É Porque uma fonte rápida de absorção, né?
rápida absorção e a gente É, tem é. os antioxidantes aí, né, que Isso, vem não é junto. só carboidrato. Perfeito. Sim, tem, não É, é igual você tomar uma colher de açúcar, né? Mas aí é. o grande desafio foi como você falou, escolher um produto de qualidade. De boa Eu não qualidade. quero te deixar em saia justa, porém, você tem algumas marcas que você indica, Micael? Porque tem muita gente perguntando, Tem tá bom, mas muita, que marca que eu posso comprar? Eu tem mostrei essa muita daqui marca. porque é o que eu tenho aqui em casa, É, né? entendi. E tem Então, algumas que assim, você tem, assim, que você fala, ó, essas aqui eu sei que são apicultores sérios e tal. tem muita marca boa, né? Então, assim, eu gosto até quando as pessoas me perguntam, eu pergunto de onde você é, porque às vezes eu conheço alguém da região, né? Porque eu conheço gente no país inteiro que produz bons produtos, né? Então, tanto de empresas grandes, tem empresas grandes fantásticas, quanto de apicultores pequenos bons também, Tá. né? Então, Só para empresa finalizar, grande, vamos dizer que você acharia em qualquer lugar do Brasil. Tem alguma? olha só, de própolis tem muitas, né? Então, por exemplo, tem um que chama Apis Flora, Madi, Farmanecta, tem MN Própolis, que é muito boa, lá de São Paulo. É, Em olha, Brasília, estão perguntando. Brasília, Curitiba, Brasília. Bahia. Olha, na Bahia, né, como eu dei aula lá, eu tenho conheço muitos apicultores fantásticos, né? O Robert, né, um deles, a professora Gena, faz uma própolis vermelha também muito boa, né? Então, se procurar, Tem acha, né? algum Como tudo. selo para a gente procurar? Não. Infelizmente. Eu tinha até uma meta, né, de criar um selo, né, dos produtos, né? Mas eu vi que assim, a própria legislação já atrapalha, né? Então, por Entendi. exemplo, fala da pasteurização do mel. Então, como é que você vai fazer um selo que não tenha pasteurização se a legislação às vezes manda pasteurizar? Então, não Entendi. tem como, né? E um tema importante, só para finalizar a sua pergunta da contraindicação, são os diabéticos, que é um tema bem controverso, né? Mas existe publicação já falando do benefício do diabético utilizando mel. Tem uma frase de uma publicação que eu acho fantástica, que ela fala assim: o mel é um possível alimento antidiabético, né? Não pelos açúcares, mas por todo esse contexto que ele possui, né? De alguns minerais, antioxidantes, enfim, pela composição complexa dele. Olha que interessante. Ou seja, se couber na dieta do diabético, dependendo, Se obviamente, do couber, resto da lógico, dieta, lógico, né? Do lógico, controle lógico. dessa diabetes, como ele tem lidado com essa doença, né? Se ele é responsável. É, Pode até entrar, vamos dizer assim, numa perfeito. possibilidade de uso, claro, em quantidades controladas e tudo bem, pode ser uma Sim, boa, sim. né? É um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, eu já rodei por eventos de apiterapia na Alemanha, em Portugal, Canadá, e assim, parece que esses produtos vão salvar o mundo, né? Então, assim, eu sou apaixonado por eles, dá para perceber, né? Mas, assim, a gente não pode esquecer isso que você fala, né? Que eu falo também, né? Isso é uma parte, né? Isso não é o todo, né? Sim. Tem que pensar no estilo de vida, no sono, né? Na cesta, se puder ou se E gostar, até nessa questão, quando a gente fala do próprio mel, pensar que a gente tem todo um pensamento ecológico por trás disso, né? Da também. manutenção, do equilíbrio desse Perfeito. ecossistema que envolve também a vida das abelhas, né? A vida das plantas, das flores, né? De onde elas tiram todo o seu pólen, né? E tudo mais. Então, é tão importante que se a gente conseguisse manter tudo isso em equilíbrio, né? E que elas fossem de um ambiente ecologicamente equilibrado, sem agrotóxicos. Eu acho que o selo de orgânico vem, talvez, porque elas, Uhum. elas tiram de um local que é De um local orgânico, saudável. De um provavelmente, local né? orgânico, é. É. Com E não certeza, deve o ser selo fácil orgânico. conseguir, né? Não, não. Esse O selo orgânico, selo. com certeza, é algo importante também. Mas não é Uhum. porque tem o selo orgânico que a gente tem uma qualidade garantida, isso não é verdade. E é isso que tem que ver, se eles não aquecem o mel. É Né? uma E parte se isso é importante. interessante, porque eu já fiz isso, assumo. Cristalizou em casa, deixa eu aquecer um Eu pouquinho. já fiz isso também. Eu já Já fiz aquecer um também. pouquinho para poder colocar no meu chá, É, que eu gosto de aham, adoçar antes de dormir, sabe? Um chá, mas eu aham, nem gosto de chá muito quente. Mas agora eu vou esperar mais ainda para ele esfriar para colocar o mel. E aí, eu falo assim, perfeito. deixa eu aquecer um pouquinho. Não, né? Não. Não, melhor Não não. faça isso. Você que está em casa, que você vai perder os benefícios desse mel e talvez até É, ter a produção de substâncias tóxicas, possivelmente tóxicas. potencialmente tóxicas com esse aquecimento, né, Micael? É, isso mesmo.
Muito obrigada, viu? A gente está acabando aqui. Tá, acabou. Nossa, passou rápido. Voando. Passou, né? Nem sentimos. Deixa eu te falar, você tem É, alguma mensagem final para deixar aí para o pessoal? é assim, ó, Vejam, essa. sigam o Dr. Micael. Obrigado. Alguma coisa que você tem para falar aí para fechar a nossa live? Assim, para fechar essa fala sua, né, é muito interessante, né, porque ao consumir esses produtos, a gente propicia a nossa saúde, naturalmente, mas uma saúde de todo o ecossistema, né? Então, para ter um mel de qualidade, tem que existir um bom apicultor, tem que existir uma natureza que forneceu alimento para essas abelhas. Então, assim, é um alimento que é bom para todo mundo, né? Eu É acho que lindo isso isso, né? é É lindo lindo. quando a gente pensa como a natureza é perfeita e sábia e a gente não valoriza. Eu fiz um post, aquele que você até comentou, que eu falei Nossa, assim, adorei. nossa, que o Pai do Céu deve estar tão chateado porque ele deu tantas armas pra gente e a gente não acredita nelas. A gente não, É, né? Mas a é, humanidade não acredita, só acredita naquilo que é feito no laboratório, é, com manipulação, na grandíssima maioria das vezes, do que já está aqui na natureza, né? Só para se é, colocar o meu carimbo de que fui eu que inventei. É uma é, tristeza e a gente só dá, infelizmente, valor a esse tipo de coisa, né? O que é muito verdade. triste. Enquanto, olha só, É. quanta coisa a gente pode se beneficiar de usar os produtos derivados aí da É apicultura. como tudo, né, Denise? O mais importante está no simples, né? A gente começa a querer algo muito complexo, muito cheio de 9 horas, muito caro, e às vezes o melhor, ele está no simples. Pois é. Na comida, né? Na qualidade do que você come, na qualidade dos seus Sim, pensamentos, no descanso, lógico, no lógico. exercício físico, no controle do estresse, né? Nas relações familiares, nas relações espirituais, que também são muito importantes. Isso é uma coisa que existe em todas as civilizações, né? É. Sempre existe uma procura de algo maior, sejam os pagãos lá, né? Os vikings, que eram vários deuses, né? Sejam os Uhum. cristãos, sejam os muçulmanos, os budistas, todas as civilizações tinham alguma coisa que envolvia também a questão espiritual. Então, isso também faz parte Também. da saúde Nem física só, e mental. nem só de pão vive o homem, já tem uma frase na Exatamente. Bíblia, né? Com certeza, é muito mais Exatamente. do que o alimento. E alimentar a alma também, né? Também. Muito obrigada, meu querido, pelo Obrigado, foi seu um prazer. tempo. Um Pelo seu beijo para o também. seu filho, parabéns. Obrigado, E que obrigado. essa seja só a primeira de outras lives que virão. Ah, Obrigada, vai ser um viu, por prazer, ser tão obrigado. generoso em dividir seu conhecimento com a gente. Obrigado, obrigado. Você também. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.